Boa noite, a graça e a paz a todos da Rede Jovem. Tudo bom com vocês? Bom, hoje Rayane me cedeu o espaço, para que eu viesse falar com vocês nessa noite, trazer uma reflexão. Vou dar mais um tempinho até que os irmãos venham chegando. Vamos aproveitar esse tempo também aí. Quero o retorno de vocês, o feedback de vocês, como é que tá o áudio, como é que tá o visual, se vocês estão conseguindo me enxergar direito, se vocês estão conseguindo ouvir bem, certinho, para que a gente possa fazer o melhor para o Senhor, que Deus venha nos abençoar e venha nos direcionar neste momento que nós vemos cada vez mais aí fazer a obra do Pai com perfeição, Então, gostaria de compartilhar com os amados uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, algo que vem para completar o que Rayane falou na semana passada. Não sei se vocês se lembram do tema da semana passada, Rayane falou sobre estar preparado, estarmos prontos, Ela falou, fique atento, fique alerta. Por quê? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, O Senhor pode vir a qualquer momento. A qualquer momento, a nossa salvação virá a nós, E é interessante que ela falou que a gente deve ficar atento porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, mas também é interessante que ela falou assim, que para algumas pessoas ele já aconteceu, porque algumas pessoas já desceram à sepultura, algumas pessoas já tiveram suas vidas encerradas nesta terra, neste plano, e foram encontrar com o Senhor, já foram chamados, já tiveram a sua senha chamada. Então, para essas pessoas, o arrebatamento já aconteceu, eles já tiveram um encontro com Deus. Pois bem, é sobre isso que eu queria falar neste momento. Então, para você, meu jovem, para você, minha jovem que está me ouvindo neste momento, pegue a sua Bíblia. Vamos ler alguns textos bíblicos. Após a leitura inicial, não feche a sua Bíblia, porque nós ainda vamos discorrer um pouco sobre a palavra do Senhor. E eu gostaria que nós lêssemos o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12. Vamos ler o capítulo de número 12, certo? Então, após a leitura, como já recomendei, não fechem a Bíblia, não fechem os seus livros sagrados. Mas vamos lá. Daniel capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo e angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão ao saber, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles diante do homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Quando se cumprir estas maravilhas? Quando se cumprirá estas maravilhas? Então o anjo perguntou ao anjo que estava no meio do rio, quando e à esquerda aos céus, e jurou. Então ele fez o juramento. E disse assim, que vive eternamente, que isto será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
E quando se acabará a destruição do poder, o povo santo, do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que os sacrifícios diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera chegar até 1235 dias. Amém? Essa palavra foi uma visão que Daniel teve à beira do rio. E Daniel ele teve essa visão e ele viu, os anjos que falaram com ele acerca das coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Coisas concernentes ao povo de Deus para aquele tempo e coisas para nós hoje. Coisas para tempos que ainda virão. E nessa visão, um dos anjos se virou ao outro anjo e perguntou quando que acontecerá essas coisas. E o anjo jurou por aquele que vive eternamente, ou seja, por Deus, que essas coisas aconteceriam e que elas não falhariam de acontecer. Que coisas são essas? As coisas do fim, as coisas concernentes ao final dos tempos, ao final das eras. Mas é interessante que no versículo de número 9, olha o que o anjo diz. E ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim, até o tempo do fim. Ou seja, ele deu um conselho a Daniel. Que conselho é esse? Daniel, segue a sua vida, porque essas palavras estão encerradas até o tempo do fim. Certo? Aqui há um ensinamento acerca desse versículo que diz assim: e digo a Daniel que, e depois de dito a Daniel que siga o curso da sua vida, mesmo que ele não tenha entendido o que ele viu e ouviu, nós também devemos levar a sério esse conselho. Deus não quer que o seu povo perca tempo especulando sobre tempos e épocas. Ele nos chamou para servir e deixa bem claro que o caminho como fazê-lo. O ponto aqui, na mensagem central do anjo, não é o difícil simbolismo que descreve o assunto em questão, selados e até o final do tempo, em que Deus irá cumpri-los. Ou seja, qual é o assunto então? Qual é o foco? Se o foco não são os acontecimentos finais. O interessante é que o foco aqui é que o anjo falou assim: Daniel, segue o teu caminho. Segue o teu caminho levando a palavra, vivendo o evangelho, pregando a tempo e fora de tempo. Né? É interessante que aqui em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus ele faz a mesma coisa com os discípulos. Ali o Senhor Jesus, após ressurreto, ele pregando a palavra, ele diz assim para os discípulos, olha, quando os discípulos questionam a ele, Senhor, quando é que é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí o Senhor ele fala assim, a vocês não cabe discernir entre tempos e tempos, porque esses tempos estão reservados para Deus, única e exclusivamente para Deus. O que o Senhor quer nos falar com essa palavra dessa noite? Ele quer dizer o seguinte, que Ele deu os sinais da vinda, Ele deu os profetas que falaram acerca da vinda, Ele mesmo profetizou acerca
do seu retorno aqui na terra, acerca do arrebatamento, acerca das coisas finais. Mas ele disse assim, olha, não foquem seus olhos única e exclusivamente nesse dia, nessa data. Não se foque a sua visão em quando vai ser. É interessante, e eu quero fazer uma comparação, por exemplo, com um estabelecimento comercial. Vamos colocar aqui um estabelecimento que ele de tempos em tempos ele recebe a visita da vigilância sanitária e ele tem que ficar de acordo com o que manda a lei, né? Ele tem que manter o ambiente limpo, ele tem que manter o ambiente esterilizado, ele tem que ter o armazenamento, ele tem que ter a exposição, tudo conforme manda a lei. Só que nem sempre é possível cumprir à risca tudo que está ali, né, escrito na lei, tudo que está mandado ali, tudo que pede a vigilância sanitária. Mas aí o que acontece? O dono daquele estabelecimento, ele tem duas opções. Ou ele tenta o máximo que ele pode manter o estabelecimento dele correto dentro da lei, ou ele é negligente, né? Ou ele trabalha de qualquer forma. Se ele trabalha de qualquer forma, o que pode acontecer? Ele pode se preocupar com a hora que a vigilância vai bater lá no estabelecimento dele, cobrar dele as regras que ela exige, e aí ele vai se preocupar com que momento é esse, que horas que isso vai acontecer. Entendeu? Então ele pode correr o risco de querer se preparar horas antes ou um dia antes desse momento acontecer. E possa ser que a vigilância chegando lá dê de cara com uma situação que não é aceitável e que venha punir ele por conta disso. Ou então ele pode trabalhar de forma correta, buscando o máximo que ele puder manter o estabelecimento dele ok. E se por acaso a vigilância sanitária encontrar algo que não esteja de acordo, certamente ela não irá punir ele de uma forma tão grande quanto se ela encontrar um total descaso. Não é verdade? Assim as nossas vidas na presença do Senhor. Assim nós devemos estar na presença do Senhor. Quando o anjo disse para Daniel, Daniel, segue o teu caminho, ele não disse para Daniel, viva relaxadamente, viva de qualquer forma. Pelo contrário, ele disse, Daniel, segue o curso do teu caminho, caminhe. Não se preocupe exatamente com o dia e a hora, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas viva para a glória de Deus. Viva para que Deus seja honrado através das suas escolhas, através das suas atitudes, através do seu modo de viver. Caminhe nessa direção. Então vamos ver aqui o que a palavra nos diz lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando Jesus ele dá alguns conselhos, né? Amém. Vamos aqui no livro de Atos capítulo de número 1, verso 7. É interessante que vem dizer assim, e disse-lhe, não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso que Jesus disse para os apóstolos naquele tempo. Então, para que eles não se preocupassem justamente com isso, com tempos e épocas. Por quê? Porque essas coisas pertencem a Deus. Elas pertencem única e exclusivamente a Deus. Mais interessante também, nós vamos ver em Mateus. E aqui eu gostaria que os amados acompanhassem comigo no livro de Mateus, a partir do capítulo 24, do verso 1 em diante. Olha o que a palavra vem nos dizer acerca sobre os dias do fim. Diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus já estava profetizando aí. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo,
Dize-nos, quando estas coisas vão acontecer e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhes disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirdes de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então aqui Jesus estava dizendo o quê? Ele já estava dando a diretrizes aos seus filhos das coisas que iriam acontecer antes do seu retorno. Ele estava mostrando as coisas que viriam de acontecer. Mas o interessante, amados, é que nós não devemos nos prender nas profecias, não devemos nos prender nos sinais, não devemos nos prender a querer entender qual vai ser a época. É interessante na nossa história que muitas vezes se levantaram pessoas dizendo que sabiam exatamente quando o mundo ia acabar ou de que forma o mundo ia acabar. Né? Lembra lá nos anos 2000? Quando houve aquele alvoroço dizendo que o mundo ia acabar quando chegasse os 2000. Né? Também tivemos o momento em que alguns falaram acerca da profecia dos maias, que o calendário maia iria encerrar com o final do mundo e que o mundo iria se acabar. Né? Então muitas são as tentativas humanas de dizer, olha, o fim é tal dia, tal hora, em tal momento, vai se dar, né? E agora nesse momento então de coronavírus, nesse momento em que nós estamos reclusos, nesse momento em que realmente é um momento que afetou toda a nação e que afetou todo o planeta, né? Que afetou toda a Terra de uma forma tão grande, nós nos questionamos se isso também é um sinal do fim. Se isso também é um sinal de que Jesus está às portas e que logo Ele vem. Eu não vou dizer que é, também não vou dizer que deixe de ser, mas o que eu quero dizer, amados, é que nós não devemos nos ater somente nos sinais. Que nós não devemos nos preocupar com a hora, mas que nós devemos viver uma vida preparados para essa hora e para esse momento. Que nós devemos focar os nossos olhos em Cristo. Por quê? Porque o momento em que Ele vier, a palavra diz que será um momento de gozo, de alegria, né? É interessante que está escrito assim, aquele grande e terrível dia do Senhor. Por que grande e terrível? Grande para aqueles que caminharam com Deus, para aqueles que fizeram a vontade de Deus, para aqueles que tiverem os nomes achados no livro da vida, né? Como nós lemos lá em Daniel, aqueles ele tem a certeza que vindo o Senhor, ele será levado, vindo o Senhor, ele está salvo, né? Esse será um grande dia para nós, mas também será um dia terrível para aqueles que não se prepararam. E o que eu quero dizer é isso, o centro dessa mensagem é isso, que a gente não venhamos deixar para nos preparar quando estiver as portas, quando os sinais mostrarem que ele vai vir amanhã ou depois de amanhã, né? É interessante que lá em Daniel, ele fala sobre a abominação da desolação. Isso nos refere a uma profecia sobre o templo de Salomão. Isso nos refere a uma profecia sobre o encerramento das atividades no templo de Salomão e o retorno dessas atividades em sacrifícios, né, em holocaustos apresentados diante de Deus. Mas nós não devemos olhar somente para isso. Dias atrás eu lembro quando a lua esteve vermelha e se falou sobre as profecias da lua de sangue. O que eu quero dizer é que o cristão ele deve olhar para as profecias e não somente ter medo pelo dia que virá.
E não somente ficar preocupado em pesquisar sobre esses acontecimentos, mas viver uma vida despreocupada com esses acontecimentos e alegres porque, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Nós devemos viver a nossa vida focados no Senhor dos acontecimentos e não nos acontecimentos que precedem ou não o nosso Senhor. O coronavírus, ele abalou toda a estrutura do mundo, toda a estrutura nacional, toda a estrutura, quem sabe, estadual e municipal, né? Mas ele não pode abalar a nossa fé. Ele não pode abalar a nossa esperança. Ele não pode abalar a nossa certeza de que o sol nascerá amanhã e que nós teremos um futuro na presença do Senhor. Os sinais não podem nos abalar. As coisas não podem nos tirar o foco. O que é você perder o foco? Lembra lá de Pedro? Pedro, quando ele naquele momento em que Jesus estava andando sobre as águas, ele teve um rompante, ele falou assim: Senhor, se és tu, deixe-me que eu desça e vá até o Senhor. Então Jesus falou: venha Pedro, venha até mim. Pedro começou a caminhar e estava indo tudo bem enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas quando Pedro começou a olhar para os sinais, quando ele começou a olhar para a tempestade, para o vento, para a força das águas, ele começou a afundar. Quando nós começamos a olhar para os sinais, esquecemos que o foco é Jesus, esquecemos de viver uma vida direcionada para Jesus, então nós nos preocupamos muito com as coisas erradas. Focamos as nossas atenções naquilo que não deve ser o nosso foco. Nós nos focamos em outras coisas e esquecemos do Senhor. Quando o anjo falou para Daniel: segue a tua vida, ele quis dizer: viva para o meu louvor, viva para honrar o meu nome, viva de uma forma aceitável, agradável, viva para o meu louvor. Então nós devemos ter essa visão, meus amados, de viver para Deus, porque se você segue em fé, se você segue olhando para o alvo, o que vier só vai te mostrar a direção, só vai te confortar, só vai te dizer o seguinte: olha, o Senhor está às portas e glória a Deus por isso. Não é verdade? Mas quando nós começamos a olhar somente para os sinais, esquecendo para onde é que os sinais estão apontando, nós corremos o risco de deixar coisas importantes para trás, de deixar para organizar o nosso estabelecimento somente no dia em que ameaçar via fiscalização. Aí já vai ser tarde demais. Aí pode ser tarde demais. Porque por mais que você corra para arrumar uma casa que você negligenciou ela o mês inteirinho, no dia que a visita vai chegar, sempre ficam coisas importantes por fazer. Sempre ficam coisas importantes para trás. E aí a visita chega e a primeira coisa que você diz é: por favor, não reparem na bagunça. Mas quando a bagunça é espiritual, aí não vai ter como o Senhor não reparar. Mas quando nós arrumamos a nossa casa, deixamos tudo em ordem, nós estamos nos preparando para a visita que virá. Então aí sim, o que tiver fora do lugar vai passar despercebido. Ou pelo menos não será tão levado em conta, não será uma coisa tão grandiosa. Vamos continuar um pouco mais aqui no texto. E é interessante que diz o seguinte, a partir do verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados,
e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se levantarão e escandalizarão, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gerações. Então virá o fim. Ou seja, a palavra do Senhor se espalhará, né? Ainda há de se levantar nações contra nações de uma forma muito maior do que nós vemos hoje em dia. Mas que nós não vemos nos prender a estas coisas. Que nós não vemos nos prender às pestes, os terremotos. Que nós não vemos nos prender, meus amados, às dificuldades. Mas que nós vemos olhar que todas essas coisas apontam para o final. Que todas essas coisas nos mostram que algo de maior há de acontecer. O quê? A vinda do Filho do Homem. Que nós vamos viver todos os nossos dias voltados para esta direção. Que nós não vamos perder o foco. Por quê? Porque muitos sinais já tivemos e muitos sinais ainda teremos. Mas o nosso foco é aquele que foi morto, mas que ressuscitou, hoje vive e reina pelos séculos dos séculos. Aquele que um dia virá para nos pagar a cada um conforme aquilo que nós fizemos, não para que mereçamos nada ou algo, mas aquilo que nós fizemos por amor a Ele, pela obra dEle. Meu jovem, meu querido, minha querida, que você possa se focar, no Senhor, que você possa viver uma vida de dedicação a Deus, que você não venha se preocupar com o que os sinais apontam, ou melhor, que você não venha se preocupar com os sinais, mas que você venha realmente ter a visão para onde que os sinais apontam, e que cada dia da sua vida seja uma expressão de que Jesus está voltando. Se nós pensarmos assim, hoje é o meu último dia, o que você gostaria de fazer no seu último dia? Muitas vezes, nós podemos pensar assim, eu vou consertar a minha vida porque amanhã Jesus vai voltar e o que eu vou apresentar para Ele? Se nós pensarmos desse jeito, corre o risco de nós deixarmos para consertar as nossas vidas quando já for tarde demais. Mas se nós toda manhã pensarmos que Jesus vai voltar hoje ou amanhã, no dia seguinte, e nós cada dia nos vivermos como se hoje fosse o nosso último dia, nós viveríamos todos os dias para a honra e glória do Senhor. Buscaríamos primeiro o reino de Deus antes de todas as coisas. Faríamos aquilo que agrada ao Senhor. Nós nos voltaríamos para Deus. E os sinais não nos amedrontariam ou não nos faríamos descansar pensando assim, ainda não aconteceu tudo o que a Bíblia disse que vai acontecer. Ou, o Senhor tarda a vir, né? Como a Raine falou na semana passada, que uma vez uma menina virou para ela e disse assim, desde que eu era novinha, minha avó já dizia que Jesus virá e cadê Jesus que nunca veio, né? Então nós fugimos desse pensamento. E aí nós focamos no pensamento de que o Senhor virá. E só no fato de saber que o Senhor virá, exige de nós que nós tenhamos a nossa casa em ordem, tudo ok, para aquele grande dia. Amém, meus amados? Eu gostaria então de chamá-los a orarmos neste momento, agradecermos a Deus por essa palavra e que nós venhamos cada dia viver para a honra e glória do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esse momento que tivemos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada jovem, Senhor meu Deus, que me ouviu nessa noite. Que o Senhor venha nos direcionar, Senhor meu Deus, ó Pai amado, para que nós
não venhamos olhar somente para as circunstâncias ou somente para os sinais. Que nós não venhamos, Senhor meu Deus, viver relaxadamente, Senhor meu Deus, ó Pai amado, sem fazer caso de que um dia, Senhor meu Deus, virá a nossa salvação. Mas que nós também não venhamos, ó Pai amado, aleluia, Senhor meu Deus, viver, Senhor meu Deus, com medo, Senhor meu Deus, acerca dos acontecimentos, acerca, Senhor meu Deus, dos sinais. Mas que nós venhamos, ó Pai amado, ter os nossos olhos voltados para Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus suficiente para fazer, Senhor meu Deus, com que nós venhamos atravessar os momentos de dificuldades, os levantes contra a igreja, Senhor meu Deus, que nós teremos capacidade, Senhor meu Deus, de atravessar momentos como esse, a qual estamos atravessando agora, Senhor. Pai amado, eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada um. Que o Senhor venha abençoar o Teu povo, Senhor. Que o Senhor venha direcionar, Senhor meu Deus, ó Pai amado, cada um dos jovens, Senhor meu Deus, a Tua igreja nessa nação. Muito obrigado, Pai. Eu agradeço, Senhor meu Deus, a oportunidade que o Senhor me deu de transmitir um pouco da palavra, Senhor meu Deus. De ter sido, Senhor meu Deus, ó Pai amado, um canal de bênçãos, Senhor meu Deus, ó Pai amado. Senhor, trabalhe em nossas vidas. Trabalhe através das nossas vidas, para que naquele dia, Senhor meu Deus, nós venhamos apresentar obras excelentes, ó Pai amado. Não obras, Senhor meu Deus, ó Pai amado, vazias, mas obras de um povo que Te ama e que faz, Senhor meu Deus, ó Pai amado, por dedicação, por amor, Senhor meu Deus. Senhor, Pai, muito obrigado. Toma cada um que está me ouvindo, cada um que está me vendo neste momento nas Tuas mãos. Guarda, Senhor meu Deus, os lares. Guarda, Senhor meu Deus, os planos e os projetos que hão de se cumprir conforme a Sua vontade, Senhor. Pai, muito obrigado, eu Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos.